quero ler com vocês Colossenses, capítulo 3. Eu vou ler do verso 18 até o capítulo 4, verso 6. Colossenses 3:18 até o 4:6. É um trecho grande, é importante que você fique atento. Eu vou ler na NVI. Vamos lá, vamos acompanhar a leitura. Vamos lá. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça. Não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. E pedimos a Ti, Deus, que o Senhor venha tocar os nossos corações com essa proclamação agora, Senhor. Que todos nós estejamos atentos à voz do Teu Espírito Santo falando a cada um de nós. Muito mais, Senhor, do que a ensinos humanos, muito mais do que a técnicas, que estejamos atentos ao que o Senhor tem para dizer para cada um de nós. Eu te peço, Deus, sonda os corações e transforma vidas aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A gente, quando pensa nesse trecho de Colossenses, ele inicia ali falando sobre submissão, sobre amor do marido, sobre relacionamento de pais e filhos, de servos e de senhores. E a gente começa a olhar para isso, e às vezes isso começa a parecer algo que não faz muito sentido em pleno século XXI. Ora bolas, o que esse cara está falando? Em pleno século XXI tu vai ler isso? Tem que atualizar esse texto. Tem pastor que diz isso por aí. E aí? Será que o texto precisa ser atualizado ou a nossa cabeça precisa ser transformada para fazer sentido naquilo dali? A palavra de Deus, ela é como o Senhor. Ela não muda. E ela não precisa mudar. Ela não precisa ser adaptada às circunstâncias. O mundo continua evoluindo em todos os seus aspectos. E quando eu falo evoluindo, eu não digo que seja uma coisa boa. Ele está em transformação constante. E essa transformação constante pode nos levar em lugares perigosos. Quando nós olhamos para esse trecho aqui de Colossenses, a gente pode olhar a respeito de tantas coisas que são importantes. Na outra semana nós falamos sobre as vestes novas. Quem estava aqui quando a gente falou sobre as vestes novas? Amém? As vestes novas para um novo viver. Quando a gente pensa nessas vestes, a gente sabe que a gente não pode guardar resíduos da nossa vida antiga. Mas pelo contrário, devemos viver as coisas novas que Deus tem para nós. Aqui Paulo olha para isso e começa a dizer, opa, espera um pouquinho. Muito mais do que isso. Eu vou ser prático e direto. A impressão que dá, inclusive, é que Paulo começou a escrever esse trecho e parou no texto anterior ali, quando ele diz ali, tudo que fizerem, palavra ou ação, façam em nome de Jesus. Aí ele fala, tá, vou descansar, amanhã eu termino. No outro dia ele acorda de manhã e fala, mulheres, sejam sujeitas. Ele entra de sola, ele chega rasgando já assim, sabe? Por quê? Porque eles vão falar na prática como é que isso funciona. E é engraçado porque esse trecho ele se repete em Efésios, ele se repete em 1 Pedro. Esse ensino era muito universal, porque a família estava sob ataque naquela época.
As pessoas queriam reconstruir vários conceitos a respeito de relacionamentos. Vocês já ouviram falar disso nos nossos dias? Então por que nós devemos dar atenção para essas coisas? Porque a Bíblia, ela não fica desatualizada. O mundo continua tentando avançar nas mesmas direções e repete-se as tentativas, como diz lá em Eclesiastes, o sol vem, os homens vêm e vão, o mundo dá voltas e continua tudo a mesma coisa. As pessoas continuam com as suas mesmas vaidades, né? E a gente precisa olhar para a palavra de Deus e entender que Deus tem algo de especial para nós. Eu gostaria de falar um pouco sobre essas verdades com vocês, porque muitas coisas na vida das pessoas são importantes. Paulo nos escreve isso daqui. Paulo tenta nos alertar que ao longo da nossa vida nós temos diversos momentos importantes. Coisas que são extremamente marcantes na nossa vida. Por exemplo, quando a gente se casa, o nosso casamento é um dia importante. Eu não vou esquecer nunca do dia 8 de dezembro de 2006. Foi o dia que eu me casei. Na Avenida Sertório, número 584. Nós estávamos ali naquele final de tarde lindo, né? Um dia bonito, por sinal, né? Num tempo muito especial. Alguns de vocês estiveram lá naquele dia. A gente teve uma celebração bonita. Tinha lá os nossos pais, né? O pastor Laerte, pastora Simone, pastor Jorge, pastora Jane celebrando o casamento, junto com a pastora Leila e com o pastor Manuel. Foi um tempo muito lindo. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi, não porque era o meu casamento, mas eu acho difícil que alguém consiga bater aquilo que aconteceu lá, porque foi uma coisa muito especial, né? Foi muito especial, foi um tempo muito bonito. E casamento é um momento marcante. Quando nascem os nossos filhos, eu lembro exatamente como se estivesse acontecendo agora. O dia em que eu peguei o Guga no colo, há 8 anos atrás, e orei por ele, abençoei a vida dele ali, consagrei ele diante do Senhor. No primeiro momento dele de vida, os médicos levaram ele para a estufinha lá, para ele se esquentar um pouco, né? Ele nasceu e começou a ficar roxinho, assim, os médicos levaram ele para a estufinha, e eu fiquei do lado dele, fazendo carinho na cabeça e orando por ele, abençoando ele. Depois, quando a Alice nasceu, a mesma coisa, e eu com mais medo, porque a Alice era um ratinho de pequenininha, assim. Ela nasceu com 2 quilos, ela era muito pequenininha, ela era muito pitoquinha. Agora tu olha para a Alice e tu te assusta com o tamanho que ela tem, né? Mas ela era uma pitoquinha, assim, ela era uma coisinha. E essas coisas são marcantes na nossa vida. Às vezes a gente tem momentos marcantes que são relacionados a decepções, a frustrações que a gente tem. Coisas que as pessoas fazem, pessoas que a gente considerava muito especiais e que tomam atitudes inesperadas, a gente olha para aquilo e diz, nossa, não acredito que o cara fez isso. E aquilo te marca, e aquela pessoa faz parte da tua vida, e tu vai levar aquela marca para ti e que sirva como uma lição para a tua vida, ainda que tu não tenha como fazer nada a não ser perdoar, porque é o que Jesus nos manda fazer. Mas aquelas marcas, elas ficam dentro de nós, e a gente vai se lembrando dessas coisas. São momentos da nossa vida que são marcados. Mas ainda que momentos sejam marcados, a gente precisa sempre pensar no que vai vir lá na frente, sim ou não. Ninguém pode viver nas marcas do passado, nós precisamos continuar olhando para o futuro. A nossa caminhada com Deus, ela também tem uma marca. Muitos de nós se lembram do momento em que decidiram chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu quero a tua vida em minha vida. Eu confesso que o Senhor é Senhor sobre a minha vida. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que a maioria das pessoas faz isso uma vez na vida e joga fora o resto. E meu irmão, isso não serve. Assim como Esther se identificou como povo de Deus, ela não podia ter dito, eu sou povo de Deus, mas só porque me convém. A partir de agora, povo de Deus é eles, eu não tenho nada a ver com isso. Nós não podemos fazer isso. Nós não temos o direito de fazer isso. O que nós somos? Nós somos povo de Deus o tempo todo. Nós podemos dar um passo inicial e a partir desse passo começar a seguir Jesus. Mas a partir daí nós precisamos continuar seguindo Jesus. É isso que Paulo diz ali. Paulo inicia o capítulo 3, vamos voltar lá no início do capítulo 3, ele diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aí ele começa a falar sobre a nova vida, sobre as vestes novas, sobre os novos comportamentos, sobre as novas atitudes, e agora ele chega nesse ponto, onde ele diz aqui, instruções para homens, para mulheres, instruções para a igreja, instruções de comportamento, instruções de evangelismo, ele diz um monte de coisas. Amém? Nesse ponto agora, nós precisamos entender então como nós vivemos para a glória do Rei. Nós temos um Rei, Jesus é o Rei de toda a terra.
E Ele sendo o Rei de toda a terra, Ele é muito mais do que isso para mim. Ele não é somente o Rei de toda a terra, Ele é o meu Rei. Ele é aquele que reina sobre a minha vida. Eu não aceito ter um rei que reina sobre o lugar onde eu estou e achar que isso é suficiente. Eu preciso dele reinando de forma pessoal em mim. Eu preciso do governo dele sobre a minha vida. Eu sou um seguidor de Jesus. Se eu sigo a Jesus, eu faço muito mais do que levantar a mão num domingo e dizer que a partir de agora eu sou filho de Deus. Não, eu passo a seguir Jesus. Assim como Jesus, quando passa por Mateus naquela coletoria, o que ele faz? Ele diz: vem, me segue. E Mateus olha para Jesus e faz o quê? Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Deixa eu sentar de novo aqui na minha banquinha e coletar imposto. Que nada. Ele levanta, joga tudo para cima e vai embora. Ele segue Jesus. A gente fica pensando às vezes que a gente pode seguir Jesus assim. Não, não, Jesus, tá bom, tu pode ter um cantinho da minha vida. Não, Jesus, ele te chama para seguir Ele. E seguir Ele causa impacto na nossa vida. E aqui Paulo fala para a gente sobre onde nós podemos viver para a glória de Deus, sobre como nós podemos viver para a glória de Deus e sobre quando nós podemos viver para a glória de Deus. Eu gostaria de compartilhar essas 3 coisas com vocês nessa noite. Amém? Em primeiro lugar, onde nós vamos viver para a glória do Rei? Essa é a primeira pergunta que fica. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que, como cidadão do reino, por onde eu for, eu estou levando o reino de Deus até lá. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 20, o apóstolo Paulo diz: de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nosso intermédio vos exortasse. Rogamo-vos, pois, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, não existe a possibilidade de eu, enquanto cidadão do reino dos céus, estar diante de um outro reino, como embaixador, e dizer: não, a partir de agora eu gosto. Não, não é isso. Você não pode ceder às pressões do novo ambiente. Você continua sendo um representante da sua pátria maior. Você continua sendo um representante dos céus. Então, onde você se torna um representante? Onde o Senhor te envia. E é isso que ele está tentando dizer para nós aqui. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher. Filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, não irritem os seus filhos. Ele está dizendo que dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, preste atenção, você precisa exercer a sua cidadania celestial. Você não pode viver dentro da sua casa de uma forma diferente daquilo que Deus espera de ti. Eu vou tentar falar um pouquinho rapidamente sobre cada uma dessas coisas, mas se eu fosse falar só sobre isso, dava para falar só disso daí um tempão. Mas quando ele diz aqui, mulheres sujeitem-se aos seus maridos, a maioria de nós, século 21, olha para isso e diz: epa, esquisito esse negócio. Por quê? Porque na nossa cabeça, submissão funciona como um troço de autoanulação. A gente pensa que quando a gente convida uma mulher a se submeter ao seu marido, nós estamos dizendo: a partir de agora tu não fala mais nada, tu entra muda e sai calada da tua relação, e tu não tem mais voz, tu te tornou como uma criança obedecendo à mãe. E a gente pensa que as coisas vão funcionar dessa maneira, e não é isso que ele está dizendo. Paulo diz: obedeça, sujeite-se cada um ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Ele diz que você deve se sujeitar? Sim. Ele diz que você deve se sujeitar de uma maneira específica, não de qualquer maneira. Preste atenção nisso. A submissão dentro do lar significa que Deus vai cobrar do seu marido a responsabilidade pelas decisões tomadas. Mas não significa que você não deva dar palpite sobre as coisas, dizer para ele o que você pensa a respeito das circunstâncias que vocês estão envolvidos. Não significa que você não possa opinar, que você não tenha direito de enxergar as coisas e de ser um ser pensante dentro da sua casa. Pelo contrário, você foi chamada para ser auxiliador, ou seja, para fazer parte da missão de seu marido aqui na terra. Você foi chamado para, como uma família, juntos exercermos o nosso chamado. Se você fica de lado, se você se afasta disso, sabe o que você está dizendo? Está dizendo: não, não, eu estou bem assim, deixa ele mandar. Não, isso não é ser ajudadora. Pelo contrário, você deixou de se submeter, porque a submissão envolve você participar. A mulher que se anula por causa do seu casamento, ela deixa de participar, ela deixa de cumprir o seu papel de ajudadora dentro da sua casa. Ninguém tem o direito de ser omisso nessa área. As mulheres têm responsabilidade nisso, sim. Tem a responsabilidade de entender que a decisão final é dele, e o problema vai ser dele com Deus, se aquilo está errado.
Mas ela tem que alertar, é papel dela fazer parte disso. Ela tem que ser uma cabeça pensante dentro da sua casa, sim. Ela não pode ser alguém que fica assim, tá bom, eu sou submissa. Não é isso. Mas olha só, ele continua, ele diz assim, como convém a quem está no Senhor. Isso tem um outro detalhe para nós. Não é como convém a alguém que percebe a verdade. É como convém a quem está no Senhor. Se nós estamos no Senhor, a voz mais importante que nós ouvimos é a voz do Senhor. Se o teu marido diz assim, eu quero fazer alguma coisa aí, não sei o quê. Peraí, mas isso não é coisa de crente. Começa por aí. Isso não é coisa de crente. Se não é coisa de crente, sabe o que tu faz? Acabou a conversa. Não, isso não pode. Isso está errado. Tu não pode se sujeitar àquilo que Deus não quer que você se sujeite. Porque você, em primeiro lugar, se sujeita ao Senhor. Em primeiro lugar, você se sujeita a Deus. Ele é o Senhor sobre a tua vida. Se o teu marido não anda submisso à vontade de Deus, vai ter coisas que ele vai querer fazer, vai ter decisões que ele vai tomar da cabeça dele que são equivocadas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então a coisa não é tão linear assim, sujeite-se e está tudo bem. Não! Você precisa estar atenta como convém a quem está no Senhor. Assim como todos os cristãos têm que viver debaixo da palavra de Deus, debaixo da autoridade do Senhor, você também precisa viver dessa maneira, entendendo que o teu marido, ele não tem a palavra final vem do Senhor. Se ele se desviar desse caminho, você não precisa estar sujeito a isso. Você não precisa ir para o inferno se ele quiser ir para o inferno. Você não precisa se sujeitar à ruína se ele quiser se arruinar. Amém? Todo mundo entendeu? Amém? Vamos lá. É bem prático isso, tá? É bem esquisito até de pregar, porque é muito prático, mas vamos lá. Depois ele fala do marido. Maridos, cada um trate a sua mulher, cada um ame a sua mulher. E não a trate com amargura. Para a mulher ele diz que deveria se submeter. Para o marido ele diz outra coisa. O marido ele diz que ele deveria amar a sua esposa. Em Efésios a gente vê qual é a medida desse amar. É amar como Cristo amou a igreja. É amar com um amor incondicional. É amar num nível de amor incomparável. Num nível de amor que ninguém nesse mundo conhece. Mas uma coisa que chama atenção aqui é que se o marido representa Cristo dentro da sua casa e ele exerce esse amor de Cristo dentro do seu lar, se tem uma coisa que ele não pode fazer, é tratar a sua esposa com amargura. Porque Cristo nunca ofertou à sua noiva um coração amargurado. Cristo nunca ofertou a dureza, a aspereza das circunstâncias. Vocês já viram Jesus na cruz, depois de passar uma noite sendo açoitado, pendurado naquela cruz, nos seus últimos fôlegos de vida, de repente chega ali o seu discípulo João e a sua mãe Maria, estavam ali aos pés da cruz e começam a conversar com ele. Jesus amava eles, por quê? Porque eles eram a sua noiva, eles eram a igreja que estava começando ali. E Jesus olha para eles, e ao invés de pensar na sua dor, em vez de dizer, vê se fazem direito as coisas daqui para frente, viu? Porque olha só o que está acontecendo comigo, olha o preço que eu estou pagando para salvar vocês. Vê se façam direito as coisas. Não, Jesus olha e diz assim, mulher, ali está teu filho. Filho, ali está tua mãe. Jesus se preocupa com o coração ferido deles, naquele momento de angústia. Ele não está mais olhando para si mesmo. E os maridos, quando estão doentes por causa das circunstâncias da sua vida, por causa do seu trabalho que foi cansativo, por causa das dores que carregam no seu dia a dia, o que eles querem fazer? Vão descontar onde? Já sei em quem eu vou descontar. Eu vou chegar em casa, tudo aquilo que eu não posso falar para o meu chefe, eu vou falar para minha mulher. E aí ele chega com toda a amargura do coração e destila aquele veneno dentro de casa. E começa a falar aquelas coisas. Meu irmão, o teu papel é mostrar o amor de Jesus dentro de casa. O teu papel é fazer com que seja fácil a missão da tua esposa. Sabe, se tua esposa tem dificuldade de submeter aquilo que tu está dizendo, eu vou dizer, já passei por isso. Já passei por isso. A minha esposa no começo tinha uma época que a gente tinha muitas dificuldades de lidar com isso. Não é, amor? Porque é difícil. A gente está começando um relacionamento, somos duas pessoas diferentes. Meu irmão, você precisa se ajustar, as coisas não nascem nesse passo de mágica. Agora eu sou casado, já está tudo resolvido. Aí o mundo fica assim, tudo com arco-íris e unicórnios de algodão doce, né? Não, gente, o mundo não funciona desse jeito. Tudo são conquistas. Eu vou dizer, faz muito tempo que a gente não briga. Mas por que a gente não briga?
Porque a gente estabeleceu uma relação de confiança. A relação de confiança, ela é conquistada. Quando o marido aprende a amar a sua esposa, quando o marido aprende a tratar a sua esposa não com amargura, mas sendo suave, sendo doce, no máximo que puder, a mulher tem que entender. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Às vezes você começa a falar sobre esse assunto, homens e mulheres, parece que existe aquele conto de fadas da perfeição. Gente, eu não estou falando disso. São dois pecadores casados, né? Tem até um livro muito bom, se você quiser ler depois, aí, Quando Pecadores Dizem Sim. Tá? Dave Harvey. É muito bom esse, ó, a pastora Leila recomenda, ó, Quando Pecadores Dizem Sim. Se você entrar no site Editora Fiel, lá tem inclusive para você pegar o e-book de graça lá, tá? Eles dão esse livro porque eles querem que o máximo de pessoas leiam. Mas se você quiser comprar ele, pode comprar também. Tem audiolivro também lá no site da editora, né? Eles têm audiolivro. Então assim, se tu não diz assim, eu não sei ler direito. Então bota audiolivro, pluga no teu ouvido, em vez de ver Netflix, ouve. E é de graça ainda. Então esse livro é um livro muito bom, Quando Pecadores Dizem Sim. Para você entender que relacionamentos são entre duas partes limitadas. Duas partes que precisam aprender a perdoar um ao outro. Duas partes que precisam aprender a lidar com a limitação que o outro tem. Então, nem sempre eu consigo reservar aquilo que eu estou sentindo e às vezes ela vai perceber aquilo. Se ela se ofender com isso, talvez ela não consiga mais se submeter. Mas talvez ela possa olhar e dizer, puxa, ele tem suas limitações. Estão entendendo? Assim como no momento em que ela diz, eu não quero fazer desse jeito. Amor, mas está tudo claro, é assim que a gente deve viver. Mas não sei o que, não sei o que. O que eu posso entender? Eu posso entender a limitação que ela tem. É assim que pecadores reagem um diante do outro. Com perdão e amor, gente. Ninguém está falando de um conto de fadas, nós estamos falando de realidade. Você é limitado. Sua esposa está aí? Seu marido está aí? Se eles estão aí, olha para ele agora e dá uma piscadinha assim, ó, tripla. Fala assim, eu te amo. Amém? Fala assim, eu te perdoo. É importante, gente, que a gente desenvolva no nosso relacionamento algo saudável dessa maneira. Nós precisamos viver de modo saudável. Você não vai dizer a partir de agora eu nunca mais vou falhar. Não, meu irmão, isso não vai acontecer. Vai ter o dia em que você vai falhar. Mas qual vai ser a tua reação diante da sua falha? Como você vai lidar com a sua limitação? Você vai ficar todo orgulhoso e vai dizer que não tem. Não. Pede perdão, resolve as coisas. E vamos seguir a vida. A vida é feita assim, com pessoas imperfeitas. Abraão e Sara. Isaac e Rebeca. Jacó e as duas. Quanta gente imperfeita. E Deus mesmo assim, com graça e com misericórdia, estabelece uma família com esses patriarcas imperfeitos. E a bênção do Senhor chega até nós. Os patriarcas não são um modelo da perfeição. Eles são um modelo da graça de Deus para chegar até nós. Aquilo que Deus tem para fazer. Amém? Jesus amado. Amém, queridos? Acabou então. Vamos ficar só no casal aqui, não vamos falar. Depois ele diz, filhos, sujeitem-se aos pais. Né? Ele fala ali, filhos, obedeçam aos seus pais. Em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Lá em Efésios, quando ele fala sobre isso, ele diz que esse é o primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe, para que os teus dias se prolonguem e você se vá bem na sua vida. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa, uau, se eu obedecer o meu pai, eu vou viver muitos anos, eu vou ter uma longevidade muito grande. Se eu obedecer e honrar a minha mãe, a minha vida vai ser próspera, vai ser abundante. E aí você pode ver filhos motivados. Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Eu vou viver a melhor coisa dessa vida. Vou viver por muitos anos na abundância. Mas aqui em Colossenses, Paulo diz de um outro jeito. Paulo diz algo muito mais precioso do que essa promessa que ele diz lá em Efésios. Olha o que ele diz aqui, ele diz, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. É muito melhor agradar ao Senhor do que ter uma vida longa.
É muito melhor agradar o Senhor do que ter prosperidade. O problema é que a nossa vida fica distorcida, a nossa mentalidade está corrompida pelo pecado, por esse mundo consumista ao nosso redor que nos faz desejar ter mais, 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 mais. Eu quero ter o melhor negócio, eu quero ter a empresa mais bem sucedida, eu quero ter o melhor carro, eu quero ter a melhor televisão, eu quero ter não sei o que, eu quero ter. E você se esquece de quem você é. Por isso que a prosperidade se torna algo muito importante, porque você esqueceu de você com Deus. Você se esquece que ter relacionamentos saudáveis, que ter uma vida junto, é mais importante do que ter coisas. Se relacione com Deus. Deseje agradar a Deus mais do que tudo. É por isso que os filhos devem sujeitar os pais, porque isso é agradável a Deus. Isso deveria ser motivo suficiente. Quando Deus se agrada de ti, outras coisas vêm de rebote, né? Vêm junto. Mas não são essas coisas que servem para nós. O que nos inspira, o que nos motiva é o agradar a Deus. Aí ele continua depois dizendo: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. É muito interessante, né? Porque às vezes a gente pensa nos pais irritando os seus filhos. A gente pode pensar: o que significa isso? Gente, tem pai que procura pelo em ovo para implicar com o filho. Quando eu era pequeno, surgiu uma moda de que os filmes da Disney eram tudo pecado. Quem é que lembra disso? Tempo atrás era tudo proibido da Disney, né? Tinha um pastor que dizia, aquele pastor que pregava para as melancia. Quem lembrou, riu? Quem lembrou, riu? Alguns aqui lembram dessa história. O pastor disse que ele pregava para as melancias e agora estava diante da maior igreja do mundo. Eram as palavras dele. Era uma figura aquele cara. Mas ele fala que a Disney era pecado. Ele gasta um culto inteiro falando sobre a Disney em vez de falar sobre a Bíblia. Eu fico imaginando o cara ir numa igreja, chegar lá e o cara começar a falar da Disney. A Disney, o Rei Leão, a Pequena Sereia, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu fico, cara, o que isso tem a ver com a Bíblia? Por que o cara não fica naquilo que precisa focar? E aí os pais começaram a se dedicar a irritar os seus filhos. Começou a surgir a doutrina da irritabilidade dos filhos. Eu vou dizer, não é que não tenha coisas erradas, tem muita coisa errada. A gente filtra muita coisa lá em casa. Tem muita coisa que o nosso filho não pode ver. Claro que tem. Mas a gente mostra para ele por que ele não pode ver aquilo. E a gente explica para ele que amar Jesus é mais importante do que ver aquelas coisas. A gente ensina ele a dar valor para as coisas corretas. Filho, por que tu não vai então pegar o livro que tu gosta de ler ali? Ele tem a Bíblia dos Minecrafters. Ele gosta de ver vídeo de Minecraft, os caras construindo coisinha quadrada. Tá legal, constrói as coisinhas quadradas. Pode gostar. Mas tem uma Bíblia que conta as histórias da Bíblia com os quadradinhos do Minecraft. Ele gosta de ler aquilo. Meu irmão, tem um monte de coisa hoje. Eu vou dizer, se Salomão tivesse metade do que a gente tem hoje, ele era muito sábio. A gente tem muito recurso hoje para ensinar os nossos filhos a amar o Senhor, a mostrar a verdade para eles. E a gente não se apega nessas coisas, a gente fica, mas bota lá um YouTubezinho para ele ver. Eu contei um monte de história para o Guga, até o Guga aprender a ler. Hoje o Guga lê sozinho, graças a Deus. Agora só leio para Alice. Mas ele já lê sozinho. Às vezes ele fica ouvindo as histórias da Alice, ele acha legal, ele acha fofinho. Ai, que bonitinha a história, né, papai? Nem é bem assim, né? Sim, porque as histórias são resumidas para as crianças, né, pequenininhas. Tu pega aquelas bíblias de criança, um monte de texto da Bíblia vira uma coisinha desse tamanho. E ele olha, pai, mas não era bem assim, né? Eu sei, filho, não é assim, mas para Alice é o que serve, é o que ela consegue guardar. E aí ele é muito esperto. A gente não pode irritar os nossos filhos. Eu digo mais sobre irritar os filhos. Muitos pais promovem um problema com os seus filhos para o futuro, que não é a irritação do momento. Porque muitas vezes faz sentido tu irritar o teu filho. Irritar no sentido de não dar o que ele quer, que é a imposição de limites. O problema é que os pais não sabem dar limites. A gente vive numa sociedade que é difícil tu dar limite para as crianças. O problema é que surge uma geração cada vez mais mimada, cada vez menos disposta a fazer as coisas, cada vez com mais dificuldade de fazer alguma coisa relevante, de se esforçar por alguma coisa, sabe? O futuro abre uma grande porta diante dos nossos filhos, da geração dos nossos filhos. Eles têm muitas possibilidades diante deles, porque cada vez mais as pessoas não querem nada, elas querem só aquilo que cai no seu colo. Por quê? Porque pais não conseguem botar limite nos seus filhos. Pais não conseguem dizer para os seus filhos, filho, você precisa lidar com isso.
E a palavra de Deus é clara sobre isso. Se você ler o livro dos Provérbios, você vai entender lá como um filho precisa ser repreendido, para que no futuro o mundo não vá repreender ele. Se você não coloca o limite no seu filho hoje, amanhã ele vai apanhar na rua, na escola. Quando ele crescer, ele vai apanhar da polícia. Depois ele vai ser condenado, vai passar por outros tipos de coisa. Bote o limite agora no seu filho. Agora é o momento. Não deixe seu filho virar qualquer coisa. Coloque os limites nele. Pais, não irritem os seus filhos, não promovam a ruína deles, para que eles não desanimem. Um filho desanimado com a palavra de Deus, com a vida em comunhão da igreja, é a pior coisa que vocês podem desejar. Talvez você diga depois, daqui a algum tempo, meu filho se tornou um empresário de sucesso, meu filho se tornou um profissional bem-sucedido. E você vai olhar e vai dizer, e aí, como é que está a fé dele? Ele não quer mais saber de Jesus. Meu irmão, que frustração. Que tristeza uma notícia dessas chegando no ouvido de um pai. Porque eu vou dizer, a coisa mais importante para mim é chegar na eternidade com os meus filhos. É levar a minha casa para a eternidade. É chegar lá e dizer, Senhor, olha, o Senhor confiou em mim isso. E eles estarão comigo aqui para todo sempre. O problema é que às vezes a gente começa a valorizar as coisas erradas. E eles percebem isso. Eles começam a ver onde é que está o nosso coração. E o coração deles começa a ficar nessas mesmas coisas. Se o teu coração está nas circunstâncias ao teu redor, eles vão crescer colocando o coração dele nas circunstâncias ao redor deles. Meu irmão, não permita que isso aconteça. Dentro da tua casa, não permita que isso aconteça. Deus tem algo especial para a tua família. Deus tem algo especial para vocês. Aí tem pais, que colocam aquele adesivinho no para-choque. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito bonito no para-choque, mas como é que é na prática isso? Você ama sua esposa como Cristo amou a igreja? Ou você trata ela com amargura? A esposa ama o seu marido, ela se sujeita à autoridade dele, ela estimula ele a ser alguém que teme o Senhor? Ou ela só está ali para cumprir um protocolo e colocar ali o adesivinho? Porque eu vou dizer, gente, aquilo que a gente é dentro da nossa casa e aquilo que a gente é dentro da igreja com os nossos irmãos, precisa ser igual. Precisa ser igual. Deus me livre de um dia o Guga chegar para mim e dizer, pai, eu gosto mais quando tu está na igreja do que quando tu está em casa. Mas eu já vi filhos de pastor falando isso para os seus pais. Ou filhos de irmãos da igreja falando isso sobre os seus pais. O pai lá na igreja ele é legal, ele ri para todo mundo. Aqui não, aqui ele está sempre mal-humorado, sempre brabo. Que Deus nos livre disso. Que tragédia, que derrota viver uma vida assim. Nós fomos chamados para viver de forma íntegra onde nós estivermos. Deus quer que você seja um seguidor dele por onde você vá. Jesus amado. Estou meio preocupado. Será que dá para cortar em 2? Semana que vem a gente continua, pessoal. Mas dá sim, vai dar sim. Vamos lá. Agora estou vendo aqui a quantidade de texto. Vamos lá. Mas o 22 ele começa a falar dos escravos. E aqui a gente já tem um outro problema. Porque nos nossos dias as pessoas dizem, a Bíblia defendia a escravidão. A Bíblia não defendia a escravidão. A escravidão existia, era um fato. Não tinha como rejeitar esse fato. Ele estava diante de todas as pessoas. Existia a escravidão. E o que Paulo faz? Paulo faz algo revolucionário. Paulo, ele convida os escravos a não serem pessoas que viviam amarguradas, mas que olhavam para a vida eterna e tinham uma esperança na eternidade. Mas ele não para por aí. Olha o que ele faz. Ele chama os senhores junto para esse balaio aí. Ele não chama, olha só, antigamente qualquer pessoa que quisesse moralizar a coisa, ia moralizar quem? As mulheres, que não eram respeitadas na sociedade, as crianças que não eram respeitadas na sociedade e os escravos que não eram respeitados na sociedade. E o que Paulo faz? Paulo diz, mulheres, mas maridos também. Filhos, mas os pais também. Escravos, mas os senhores também.
O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, não importa quem você é, não importa onde é que tu saiu, não importa o que tu faz, não importa o teu papel diante dos outros, você sempre precisa ser uma testemunha de quem o Senhor é para ti. Você não pode viver longe dessa realidade, você não pode se desligar dessa realidade. O Senhor te chamou para ser um filho de Deus acima de qualquer coisa. Se os escravos deveriam servir aos seus senhores, mesmo quando eles não estivessem olhando, mesmo quando eles não estivessem atentos, deveriam servir de todo o coração, tá jóia, tá ótimo. Mas mais do que isso, os senhores deveriam dar aos seus escravos aquilo que era justo e aquilo que era direito. Eles não poderiam tratar de forma desigual as pessoas. Quem é que em sã consciência, numa sociedade que dependia do trabalho escravo, falaria uma coisa dessas? É completamente revolucionário uma coisa dessas. Mandar os maridos se matarem por amor à sua esposa é uma coisa maluca. Agora, mandar os senhores amarem os seus escravos e tratarem eles de modo justo, isso é horrível. Pastor, mas ele não fala em amar, ele fala assim, só que ele fala lá em Filemon. Vocês abrirem Filemon, cheguem em casa, hoje tema de casa, leia a carta de Paulo a Filemon. Pastor, mas como é que eu vou ler uma carta inteira? É bem pequenininha, Filemon é um livrinho bem pequenininho. Tem pouquinhos versículos ali. É só um capítulo e tem pouquinhos versículos. Filemon é a carta que Paulo escreve para um homem que um escravo dele fugiu. O escravo dele fugiu e conheceu Paulo, e se converteu diante de Paulo, e se tornou um cooperador na pregação do evangelho, esse escravo fugitivo. E o que Paulo fala para Filemon? Filemon, recebe Onésimo de volta. E se alguma vez ele te prejudicou e ele ficou devendo alguma coisa, coloca na minha conta. Deixa que eu resolvo isso. Eu poderia te mandar fazer isso, porque eu sei que tu me obedeceria, mas eu vou te pedir. Recebe Onésimo como teu irmão. Olha como isso é revolucionário. Um senhor que recebe de volta um escravo fugitivo, agora deveria receber de volta aquele escravo fugitivo e tratá-lo com amor, como um irmão. Vocês conseguem perceber como o evangelho ele vai na contramão de todas as coisas que a gente pensa? Ele vai na contramão de tudo aquilo que o mundo tem por senso comum, por lógica. Naquela época ele já era contraditório, agora ele é muito mais. Hoje o mundo propaga o quê? Que os escravos, que aqueles que servem aos mais ricos, deveriam se rebelar, pegar em armas, sim ou não? As pessoas não proclamam isso, não é essa a essência do comunismo, do socialismo, uma revolta do povo, revolta dos mais sofridos, tentar transformar através da revolução armada? Essa era a ideia, né? Desde sempre. E agora, o que a Bíblia propõe? Propõe testemunha sobre o meu amor, se sujeitando a isso, mesmo que isso pareça injusto, mesmo que isso seja horrível, você vai conquistar essas pessoas e você vai fazê-los compreender o que é o Evangelho, através do amor. O amor muda todas as coisas, o amor transforma todas as coisas. Talvez você olhe e diga assim, tá, mas hoje em dia não tem mais escravidão, como é que a gente traz isso para o nosso contexto? Não tem mais escravidão, mas nós temos relações de senhores e de funcionários. Nós temos pessoas que se sujeitam à autoridade de outros, né? Eu trabalho numa empresa, na minha empresa eu tenho pessoas que estão me liderando e pessoas que eu lidero. E nos meus relacionamentos eu procuro tratar todos de forma igual. Isso costuma ser revolucionário no meu ambiente de trabalho. As pessoas costumam olhar para mim e me achar esquisito. Por que tu consegue dizer não para o teu chefe? Ou para o diretor da tua empresa? Por que tu consegue dizer não para as pessoas? Todo mundo sai dali com a cabeça baixa com medo. Eu digo, olha, não vai dar. Por quê? Porque se eu aceitar tudo que eles me dizem, onde é que vai estourar isso? Em quem está junto comigo lá. E eu tenho que cuidar dessas pessoas, porque eu tenho que tratar todos igualmente. Se dá para fazer, dá para fazer. Se não dá para fazer, eu não vou dizer que dá. A gente precisa jogar limpo. A gente precisa ser sensato. Então, o meu papel em manifestar a justiça é tratar todos de forma igual. É tratar todos de forma igualitária, independente de quem seja, do que gosta, do que não gosta, se a pessoa gosta de mim, se não gosta de mim, a gente vai aprender a se relacionar. O importante é que a gente entenda que não importa se você é senhor ou se você é servo, não importa em que nível você está economicamente, socialmente, não importa onde é que você vive, não importa em que bairro você mora, qual carro que você tem, todos nós devemos ser a mesma coisa.
tanto diante da pessoa mais pobre como da pessoa mais rica. Todos nós precisamos lidar com as pessoas de forma transparente, não, sem dar privilégios para ninguém. Olha o que ele diz aqui: deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Nós temos todos que prestar conta das nossas escolhas, pois faça suas escolhas com essa consciência. Amém? Bom, vencemos uma parte importante da coisa aqui. Vamos lá. Em segundo lugar, como que a gente faz isso? Isso tudo foi o primeiro lugar, gente. Misericórdia. Olha para o seu irmão e diga: misericórdia. Eu sei que vocês ficaram até meia-noite semana passada aqui. Em segundo lugar, a gente precisa entender como que a gente vive para a glória de Deus. Como que a gente faz isso? Como que a gente vive para a glória de Deus? Qual é a maneira pela qual isso acontece? E Paulo começa aqui dizendo: dediquem-se à oração. Estejam alerta e estejam sempre agradecidos. Paulo diz que a oração é a chave para transformar as coisas. Sabe por quê? Porque o nosso Deus abre portas, sim ou não? Quem aqui já viu Deus abrindo portas alguma vez na sua vida? Levanta a mão. Olha, gente, quantas portas já foram abertas pelo Senhor? Glória a Deus. Deus abre portas de fato. Mas eu vou dizer, Deus abre portas mediante oração. Deus não abre portas assim simplesmente porque você quer passar. Agora eu quero passar. Pum, vai dar de cara na porta e acabou. Quando você ora, você diz para Deus o que você espera. E aí Deus age respondendo a tua oração. Se Deus fizesse as coisas de qualquer jeito, sabe o que ia acontecer? Você ia dizer: que legal, olha só, eu estou andando, as coisas estão acontecendo. E você não ia dar bola para Deus. Mas Deus quer ser glorificado na tua vida. Deus quer que o testemunho daquilo que Ele faz seja visível na tua vida. Portanto, se você tem algo que você quer que aconteça, você precisa orar. Você precisa clamar. Você precisa dedicar tempo de oração para isso. E ele continua aqui dizendo algo especial. Ele diz assim: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Olha só o que está acontecendo. Paulo está na prisão. Paulo foi preso por pregar o evangelho. E agora ele está dizendo: bom, já que eu estou aqui na cadeia, orem por mim para que eu tenha uma oportunidade de pregar aqui na cadeia. Estou com saudade de evangelizar. Estou com saudade de pregar o evangelho. Aqui dentro vem pouca gente me visitar e tal, não tem muito acesso. Os carcereiros aqui já estão tudo crente agora, não tem mais o que fazer. Todo mundo que vem aqui para cá, eu prego. E agora o que eu vou fazer? Abra uma porta para eu pregar. Mas como é que Paulo sabe que a porta vai se abrir? Ele podia ter orado e dito assim: Senhor, eu quero que o Senhor arrebente com essa prisão. Eu quero que César morra lá em Roma e que outro império tome conta e que agora seja a vez dos judeus de tomar conta para que eles possam me amar, ou os cristãos virem para cá. Ele quer uma solução rápida, uma solução eficiente. É isso que Paulo faz. Ele diz: orem para que eu possa continuar pregando. Paulo não estava se importando se ele estava na cadeia ou não estava. Ele não estava preocupado se ele ia ter comida, se ele não ia ter comida, se ele ia passar necessidade, se ele não ia passar. Ele não estava preocupado com nada disso. Qual era a preocupação de Paulo? Eu preciso continuar pregando o evangelho. Eu fui chamado para fazer discípulos. Eu preciso continuar vivendo para a glória de Deus. Eu preciso continuar agindo em prol do reino de Deus. E como isso vai acontecer? Através das orações de vocês. Meu irmão, sabe como é que as coisas acontecem? Através das orações de vocês. 2 amém. Meu irmão, sabe como é que as coisas acontecem? Através das orações de vocês. Deus, Ele age através das orações que vocês fazem. Eu posso clamar a Deus, posso espernear de vontade, dizendo: Deus, eu queria pregar para tanta gente, eu queria poder anunciar o evangelho para tanta gente. Sabe como é que Deus vai abrir as portas? Quando o povo de Deus orar por isso. Quando o povo de Deus clamar por isso. E eu vou dizer, eu tenho visto tantas coisas lindas acontecendo nos últimos tempos. E Deus tem usado pessoas que são fiéis na oração, que permanecem firmes em oração. Olha o que ele diz aqui: orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Em outras traduções diz: para que eu possa pregar claramente. Às vezes eu venho para cá para pregar e eu fico: Deus, como é que eu vou pregar esse troço? Tem umas mensagens, ainda mais quando um cara é meio maluco que nem eu, assim, que resolve pregar o livro inteiro sem pular nenhum versículo. Tem uns versículos que não dá para o cara pregar a maioria das vezes. Vocês não ouvem as pessoas pregando isso. Aí tu olha assim: como é que eu vou pregar esse negócio? Mas sabe o que acontece? Tem gente que ora por mim. E apesar de quem eu sou,
Deus faz algo. Apesar da minha vida, Deus continua agindo na vida de cada um. Porque tem pessoas que oram por mim. Fica de pé aí, Regiane, fica de pé. Ali, ó, a Regiane é uma delas. Não, fica de pé todo mundo que participa do Ministério de Intercessão aqui da igreja. Todas as terças-feiras, aí o pessoal que faz parte das equipes, se levantem aí. Quem faz parte desse ministério? Eu sei que tem mais gente que não está aqui agora. Vocês que fazem parte, vem aqui na frente vocês todos, vem cá. Vem aqui na frente todo mundo. Vem aqui na frente. Eu vi que o Rogério está lá fora, chama o Rogério também, alguém lá. O Rogério está sempre aqui nas terças, né? Glória a Deus. Vou dizer, gente, já teve várias situações na minha vida em que eu desanimei. Que eu fiquei cansado demais para alguma coisa. Tem dias que eu olhava assim para mim e ficava pensando, cara, como é que eu vou pregar? Onde é que vai sair alguma coisa que preste agora para pregar? No estado que eu estou. E de repente eu vinha para cá e Deus falava comigo alguma coisa especial. E aquilo tocava no coração. E depois vinham uns irmãos me abraçar chorando. Ai, Deus falou comigo, pastor, por causa de algo que Deus está tocando no meu coração, por causa dessa palavra. E aquela palavra que tu disse fez a diferença na minha vida. E eu fico, gente, não sou eu que faço isso. Não é aquilo que eu digo. É as orações que são feitas toda terça-feira aqui nesse lugar. Essas pessoas vêm até aqui e começam a orar. Senhor, abençoa o pastor, tem misericórdia do nosso pastorzinho lá. Que ele consiga pregar essa semana alguma coisa de útil para nós. Que ele consiga proclamar a verdade do teu evangelho, sendo fiel ao teu evangelho, sendo fiel à tua palavra. Sabe, gente, se não fossem essas pessoas aqui, eu não conseguiria ficar de pé. Mas Deus usa pessoas que se levantam em oração e que se posicionam diante do Senhor, dizendo, Senhor, mantenha os braços dele erguidos, assim como foi com Moisés. Que nossos olhos possam estar abertos para essa realidade. Nós não somos coadjuvantes nessa história. Esses são aqueles que pregam o evangelho todo domingo aqui junto comigo. Se não fossem as orações que vocês fazem toda semana, com certeza eu não conseguiria pregar o evangelho toda semana. Porque os corações não estariam abertos para receber essa palavra. Estenda suas mãos em direção a essas pessoas. Vamos agradecer a Deus pela vida deles. Pai, nós queremos abençoar essas vidas, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por cada intercessor que o Senhor levantou aqui nesse lugar. Pai, que eles continuem sendo ousados na tua presença. Que eles continuem clamando, Senhor, por milagres dia após dia. Que o teu poder seja revelado através da vida deles. Que os sinais acompanhem a vida deles, Deus. Que seja derramado do alto, Senhor, o teu poder. E que eles vejam, Senhor, a tua destra poderosa e o teu Espírito Santo colocando a intercessão eficaz nos seus lábios, para que eles possam orar por coisas que eles sequer compreendem, para que eles possam interceder por aquilo que eles sequer conseguem enxergar, porque o Senhor tem conduzido as suas intercessões, que eles se tornem de fato, Senhor, esses que lançam as flechas nos lugares que não podem alcançar com a espada, que eles possam, Senhor, ser aqueles que têm orações, que são como mísseis, Senhor, que atingem lugares distantes, que fazem a diferença nesse mundo físico, Pai, porque nós cremos que a oração é poderosa para abrir portas, para transformar as circunstâncias, e eu te peço, Deus, que as orações deles sempre subam diante de Ti, Senhor, por causa desse coração quebrantado, desse coração humilhado na Tua presença, para poder ver o Teu agir e o Teu fluir através das suas vidas. Senhor, que todos eles provem da Tua prosperidade, da Tua bênção, Senhor, que todos eles provem do Teu cuidado, que provem do Teu amor, por onde eles estiverem, Senhor, que a Tua mão poderosa sempre os sustente e os guie, Senhor, que os milagres que eles têm buscado em Ti, Senhor, ainda que não tenham sido o alvo principal das suas orações, eles estejam acontecendo nas suas vidas, Senhor, porque nós cremos num Deus que é poderoso para agir na vida daqueles que permanecem firmes e constantes, independente das circunstâncias. Tu és o nosso Senhor e Tu tem cuidado desses Teus filhos, pois eu te peço, Senhor, guarda a vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus pela vida de vocês, queridos. Amo vocês. Amém? Glória a Deus. Vocês são especiais, viu? Estava atrasado? Estava. Vamos atrasar um pouquinho mais. Glória a Deus. É isso aí. E depois ele diz assim: sejam sábios. O que ele está falando agora?
Ele está falando sobre quando fazer isso. Então, vamos lá. Onde que a gente vive para a glória de Deus? Na nossa casa e na nossa sociedade. Amém? Vive na nossa casa e na nossa sociedade. Como que a gente faz isso, viver para a glória de Deus? Como que a gente vive para a glória de Deus? Através das orações. Não é através da sabedoria humana ou de coisas desse tipo, é através de uma vida de oração. E deixa eu dizer mais, vida de oração não é meramente ter um tempo de oração. Ah não, pastor, eu já faço parte, porque toda terça-feira eu venho aqui orar. Não, não é isso. Isso é uma coisa relacionada à oração. Isso é um momento específico de intercessão. Mas você precisa de mais do que isso. Você precisa viver em espírito de oração. Lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. Ora, bolas, como é que você ora sem cessar? Vocês conseguem comer e ficar falando alguma coisa e orando? Não dá, vai te engasgar, não vai dar certo. Eu estou atendendo um cliente no telefone e estou fazendo uma oração. Ah, Senhor, Pai nosso que está no céu. Não dá, gente, não funciona assim. Como é que ora sem parar? Como é que tu dorme se tu tem que orar sem parar? É uma vida no Espírito. É viver na presença de Deus. É em cada momento da tua vida, você está pronto para proferir as palavras da sua oração, que já queima no teu coração. Você pode não estar falando essas palavras, mas elas já estão queimando no teu coração. E no momento em que você precisar fazer uma oração, no momento em que alguém se apresentar diante de ti, você vai orar, porque você já está em oração, em espírito de oração. Essa é a diferença. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A coisa mais importante a respeito de clamar por um milagre e de agir na direção de um milagre é que a gente precisa, acima de tudo, estar na presença de Deus o tempo todo. Você não pode chegar diante das pessoas e dizer, ah, eu quero orar por ti, e oferecer uma oração para a pessoa, oferecer alguma coisa para a pessoa, oferecer, estender a mão no sentido espiritual para alguém, se você não estiver primeiro na presença de Deus. Não, só um pouquinho que eu vou fazer uma oração ali, vou me apresentar na presença de Deus. Não, meu irmão, você já vive na presença de Deus. Você já vive na presença de Deus. Se você tiver que fazer um período de adoração, só um pouquinho que agora eu preciso... E aí você vai lá e faz uma adoração, parece que está baixando o espírito na pessoa. Não é assim que funciona a vida com Deus. Não, o pessoal está rindo, mas é verdade, tem gente que acha que é assim. Só um pouquinho que eu preciso agora me preparar. Sabe o que Jesus falou? Vou fazer um parênteses aqui. Sabe o que Jesus disse quando os discípulos foram tentar expulsar um demônio? E os discípulos não conseguiram? Jesus olhou para eles e disse, é que esse tipo só se expulsa com oração e com jejum. Aguardem um pouquinho que eu vou lhe dar uma jejuadinha e já volto. Não foi isso que Jesus fez, gente. O que Jesus está dizendo? Que oração e jejum são estilo de vida do cristão. Oração e jejum é a maneira pela qual nós nos movemos constantemente. Se você tiver que esperar, agora eu vou precisar jejuar essa semana. Não, você precisa jejuar. Isso precisa ser uma prática na tua vida. Ah, mas eu tenho uma restrição médica. Ah, meu irmão, então jejua de outra maneira. Tem várias maneiras de fazer isso. O que você não pode é achar que você vai resolver as coisas de uma hora para outra. Isso não é cristianismo, isso é uma espiritualidade pagã, que as pessoas tentam colocar dentro da igreja. Não é cristianismo, eu sinto muito. Você não consegue, eu vou fazer alguma coisinha, agora vai funcionar. Não, você vive na presença de Deus, você se move na presença de Deus. Todo o tempo. É assim, é simples. Esse é o espírito de oração. Amém? Em terceiro lugar, quando que nós vamos viver para a glória de Deus? Quando que nós vivemos para a glória de Deus? Ele termina o trecho dizendo assim, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Em terceiro lugar, quando que nós temos que manifestar essa vida para a glória de Deus? O tempo todo. O tempo todo, em todas as oportunidades que nós tivermos. Sabe qual é o grande problema disso? É que manifestar isso tem um preço. Tem um preço. O nome desse preço é testemunho. Ah, meu irmão, se você não tiver um testemunho, fica muito difícil de você aproveitar as oportunidades. Ele diz assim, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Ele diz que você precisa ser sábio para falar alguma coisa?
Ele diz que você precisa ser sábio para convencer as pessoas. Ele diz que você precisa ser sábio no seu procedimento. Ser sábio no procedimento. As circunstâncias aparecem diante de você e como você lida com elas. A gente tem diversas oportunidades na nossa vida de fazer um monte de coisa. E como nós nos comportamos com os que são de fora. Olha o que ele está falando, ele não está falando aqui mais da igreja. Ele não está falando do relacionamento com os cristãos, ele está falando sobre pregar para aqueles que estão lá fora. Como você lida com as pessoas que são de fora? Com as oportunidades que você tem? Será que quando você está no seu ambiente de trabalho, o seu testemunho é como ele diz ali? É um testemunho da fidelidade de Deus. É um testemunho do amor de Deus. É um testemunho de que a presença de Deus está na tua vida. Porque às vezes você pode dizer, não, mas eu tenho orado para o meu amigo se converter. Aí tu sai com ele e fuma maconha com ele. Aí tu vai dizer, que legal, eu tenho orado para o meu amigo se converter, mas eu fumo baseado com ele toda vez que eu oro por ele para ele se converter. Eu vou lá pregar para ele o evangelho, aproveito e já, cheiro uma carreirinha ali. Meu irmão, que tipo de comportamento é esse? Não, a gente chega ali, a gente bebe uma garrafa inteira de uísque junto. E toma ali, empina a garrafinha. Mas eu estou pregando o evangelho para o meu amigo. Eu quero que ele olhe para mim e ache legal aquilo que a gente faz, que ele goste de mim. Meu irmão, ele vai gostar de ti. E vai gostar de ti no inferno junto com ele também. Não tem como ter transformação de vida se você não aproveita as oportunidades com um testemunho da fidelidade de Deus. Ai, pastor, mas é errado beber. É errado fumar, é errado. Ninguém está falando do que é certo e o que é errado aqui jamais, gente. Já cansei de falar dessas coisas. Essa coisa mais chata que alguém pode perguntar para o pastor é: pastor, é pecado beber cerveja? É pecado fazer tatuagem? É pecado botar piercing? É pecado. Gente, para com esses aí, é pecado, é pecado, é pecado. O que vocês querem? Vocês querem a lei? Vai lá então e pega o livro de Levítico e vive ele à risca. E você vai ser condenado por ele inteirinho. É isso que a Bíblia ensina. Quem vive por lei será condenado pela lei, é isso que acontece. Agora, se você viver segundo a graça do nosso Senhor Jesus, se você se apegar à cruz e disser, Senhor, você me salvou, você me restaurou, eu quero viver para a tua glória a partir de agora, eu não tenho mais para onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna, aí tua vida muda. Aí tua vida muda. Aí você começa a caminhar com os ímpios e você se sente constrangido de ver a vida pecaminosa que eles vivem. Mas isso não te faz se sentir superior. Isso faz você amar essa pessoa e olhar para ele e dizer, Jesus, de onde que o Senhor me tirou? Se o Senhor fez na minha vida, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer na vida dele. Se o Senhor transformou o meu viver, eu creio que o Senhor é poderoso para transformar a vida desse meu amigo. E aí, você não estimula as práticas pecaminosas dele. Você não vive da maneira como ele vive. Você não vai ficar dando risadinha das piadas sujas que ele faz. Eu lembro quando eu me converti, tinha um amigo meu, eu já contei essa história para vocês, mas tem muita gente nova aqui, eu vou contar de novo. Tinha um amigo meu que a gente bebia bastante. E bebia bastante mesmo assim. E misturava um monte de coisa, fazia um monte de coisa errada assim. E o que acontece? Como eu sou grande, e ele era mais ou menos desse tamanho, não, assim, exagerei, ele era mais ou menos assim, e bem magrinho, o que acontecia? A gente começava a beber junto, ele passava mal antes. Já levei ele para casa vomitando, já fiasqueira total, assim. E eu não estava muito bem também para segurar alguém, né? Mas ele já estava vomitando, estava botando tudo para fora. E a gente vivia nessa situação triste, situação deplorável. Aí o que aconteceu? Eu me encontrei com Jesus e decidi seguir Jesus. Eu não levantei a minha mão um dia, eu simplesmente disse, Senhor, eu vou contigo para onde o Senhor me levar. Se tiver que ser pastor de uma igreja, eu vou ser pastor de uma igreja. Qualquer coisa que o Senhor quiser de mim, eu vou fazer, porque eu quero te seguir. E eu comecei a seguir Jesus, seguir Jesus. E chegou uma hora que eu não conseguia mais ficar perto desses meus amigos o tempo todo. Tinha situações que simplesmente eu não era mais compatível, tinha coisa que eles já nem me chamavam mais para fazer. Porque não dava, não sabiam que não ia rolar. Até que um dia um deles entrou aqui. Por quê? Porque um amigo dele se converteu e convidou ele para ir junto. E ele falou, cara, eu conheço um cara que é evangélico. É um que pirou. Ele andava com a gente, ele enlouqueceu. Nunca mais quis beber com a gente, nunca mais quis fazer nada com a gente. Ele enlouqueceu completamente. É. A igreja dele é em Porto Alegre. Vamos lá então. Eles entraram aqui.
Hoje o Patrício está ali por causa disso. O Patrício está ali porque os amigos, ele é amigo em comum desses amigos aí. E ele conhecia eles. A gente começou uma célula na casa desse rapaz. O pessoal todo que mora lá na Zona Sul, lá da célula que a gente tem, a célula da Rosane, a célula que o Thales faz lá, as crianças todas, todo mundo sendo impactado pelo Evangelho por causa da vida desse rapaz, que lembrou que eu tinha enlouquecido. Eu tinha enlouquecido. Mas eu tinha a oportunidade de beber com ele. Eu poderia ter dito, não dá nada tomar uma cervejinha. É ou não é? Tomar uma cervejinha junto com ele. Mas se eu tomo uma cervejinha, parece que está tudo igual. Não parece que eu enlouqueci. No momento em que eu digo, não, eu quero ter uma atitude diferente com os que são de fora. Eu sou o que enlouqueceu. E o que enlouqueceu pode ser bom ou pode ser ruim. Mas não pode ficar indiferente. Todo mundo vai lembrar do cara que enlouqueceu. Meu irmão, nós precisamos ser para as pessoas lá fora, aqueles que enlouqueceram. As pessoas lá fora têm que olhar para nós e dizer, olha, tem alguma coisa diferente na vida dele. A pessoa pode dizer, eu não quero saber disso, isso é loucura demais para minha cabeça. As tuas palavras vão ser de amor, as tuas palavras vão ser doces, como ele diz aqui. Aproveitem ao máximo as oportunidades, seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que vocês possam responder a cada um. Ele está falando sobre uma linguagem amorosa. Jesus chegava diante das pessoas e ele dizia o quê? Ele dizia para eles o Evangelho, falava da boa notícia. Deus te ama, Deus quer te transformar. Você precisa se arrepender do seu pecado, você precisa viver uma nova vida. Vocês já viram aquela mulher que estava no chão, escrevendo ali no chão? E os caras queriam, Jesus estava escrevendo no chão e a mulher ia ser apedrejada, eles trouxeram ela, pega em adultério. E disseram para Jesus, nós vamos apedrejar ela aqui agora, porque ela cometeu adultério. Jesus, então tá, toca a primeira pedra quem nunca pecou. E todo mundo vai embora e a mulher fica ali, Jesus olha, tu ficou sozinha aí? Eles foram embora. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus podia ter sido duro com ela. Sua pecadora, sua adúltera, olha o que tu está fazendo. Jesus olha para ela e fala palavras de amor. Jesus falava palavras firmes, mas sempre com amor. A ponto das pessoas que ouviam ele falar dizendo assim, ninguém jamais falou como esse homem fala. Os soldados romanos ficavam impressionados, todas as pessoas ficavam impressionadas, porque as palavras da sua boca não eram palavras de amargura, eram palavras de amor. Pois, meu irmão, eu quero dizer para você uma coisa, você foi chamado para viver coisas que Deus tem para você diante deste mundo. As pessoas lá fora vão olhar para a tua vida e vão dizer, você está maluco, você está estranho, mas é um maluco bom, é um maluco beleza. Ai, que horror. Você é um maluco legal. Você está louco, mas eu gosto do louco que eu vejo. Vocês conseguem entender isso? Você pode ser um louco que as pessoas vão olhar e vão dizer, eu não quero saber desse louco. Esse louco é ofensivo. Por exemplo, se você amarrasse uma bomba e dissesse, a partir de agora, eu só sirvo lá, eu estou esperando chegar no negócio e querer explodir as coisas, as pessoas vão olhar para ti e vão dizer, esse cara é maluco, eu não quero ficar perto dele. Agora, se você começar a ser um louco, louco por amor, louco de transbordar amor, as pessoas vão querer estar perto de você. As pessoas vão querer ver esse amor que jorra do teu coração e que transformou totalmente o teu viver. Não percam as oportunidades. Às vezes vocês podem ter perdido uma oportunidade. Sabe como é que você perde uma oportunidade? Quando você se comporta de modo inadequado diante das pessoas que estão lá fora. E as portas se fecham. Sabe o que você tem que fazer? Orar para que a porta se abra novamente. Orar para que Deus te dê uma nova chance se você falhou. Orar para que Deus dê uma chance para que outra pessoa possa testemunhar. Talvez não vá mais ser você agora. Talvez você tenha fechado a porta de vez. Mas ore para que Deus use uma outra pessoa para pregar o Evangelho. Talvez seja triste se a tua família não vier pela tua pregação, pelo teu testemunho. Mas que elas vão conhecer o Senhor de alguma maneira. O que importa é que o testemunho que você tem dado, ainda que tenha falhado lá atrás, possa ser refeito agora. Hoje Deus te chama aqui com um propósito. Deus te separou por um motivo. Assim como Esther, talvez seja para essa ocasião que o Senhor te separou. O ponto é, você precisa tomar uma decisão hoje. Que tipo de vida você quer viver diante do Senhor? Que tipo de compromisso você quer ter com o Senhor? Que tipo de experiência você quer ter com o Senhor? De ser alguém que assiste aquilo que os outros estão fazendo, ou daqueles que testemunham e vivem para a glória de Deus, e por onde forem,
quando estiverem vivendo a sua vida, sempre serem essa luz que resplandece no meio das trevas. Deus quer que você seja no seu ambiente de trabalho, no meio dos seus estudos, no meio dos seus amigos, no futebol que você joga, que você sempre seja luz para esse mundo. Mas será que as tuas luzes não são trevas? Será que às vezes a gente não esconde o Evangelho dentro de nós por causa do medo de que as pessoas contemplem as nossas obras más? Deus tem novidade de vida para cada um de nós. Deus te chama nessa noite a tomar uma decisão diante dEle. De dizer: Senhor, eu não quero ser um espectador daquilo que o Senhor vai fazer nesse mundo. Eu quero viver na Tua presença. Eu quero viver todos os dias na Tua presença. Eu quero viver todo o tempo diante de Ti e contemplar a Tua face, Senhor. Eu quero contemplar a Tua formosura, eu quero contemplar a Tua beleza. Eu quero olhar aos Teus olhos, Senhor. Eu quero que esse mundo olhe para os Teus olhos. Você pode olhar para isso e dizer: pastor, isso é loucura. Quem tem que pregar o Evangelho é o pastor, não sou eu. Meu irmão, se você enxerga assim, muita coisa ainda precisa ser ajustada na tua vida. Jesus não disse para algumas pessoas que eles deveriam fazer discípulos. Ele disse que todos aqueles que viriam a crer nele deveriam fazer discípulos. Você foi chamado para fazer discípulos. E você pode dizer que ainda não tem nada, mas preste atenção: sabedoria é para comportamento. Sabedoria é para comportamento, não é para discurso. Você não precisa ter o discurso, você precisa ter graça para falar. Você precisa ter amor para falar. Sabedoria é para se comportar adequadamente diante dos de fora, para que todos olhem para ti e digam: você é um maluco, mas você me ama. Você endoidou de vez, mas você continua me amando. E isso é importante. Vamos ficar em pé e nos apresentar diante do Senhor. Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti. Apresentamos nosso coração diante de Ti, Senhor. Ah, Deus, não permita que o nosso coração seja tão cheio de nós mesmos, Senhor, que não haja espaço para a Tua vida na nossa vida, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, que o nosso coração ele possa ser quebrantado na Tua presença. Que o nosso coração ele possa estar moído diante de Ti. Deus, nós não queremos viver uma vida que esse mundo olha para nós e diz que a gente vive do mesmo jeito que eles. Pelo contrário, Senhor, nós queremos ter comportamentos adequados, como maridos, como pais, como filhos, como esposas, como chefes, como subordinados. Em tudo que nós fizermos, Senhor, nós queremos viver na nossa sociedade, queremos ser colegas agradáveis, queremos ser colegas, Senhor, que se doam pelos outros, que manifestam a Tua vida. Queremos, Senhor, no ambiente de trabalho, no ambiente onde estudamos, que tudo aquilo que nós fazemos glorifique o Teu santo nome, Senhor. Eu te peço, Deus, que a Tua santa presença transforme a nossa vida, e que as orações que nós temos feito, Senhor, elas possam chegar na Tua presença. Que essas orações, Senhor, elas alcancem o seu objetivo, para que vidas sejam transformadas, para que tudo aquilo que nós apresentarmos em Tua presença, nós possamos ver o resultado sendo colhido, porque o Senhor vai à frente e responde às nossas orações. Tu és um Deus bendito, Tu és um Deus amoroso. Deus, quem somos nós para que o Senhor olhe para nós? Mas o Senhor nos amou e decidiu fazer de nós filhos e nos dar autoridade, Senhor. É por isso, Senhor, que nós nos movemos dessa maneira, porque nós fomos chamados por Ti e separados por Ti para viver para a Tua glória. Eu te peço, Deus, que a Tua bênção ela flua no nosso meio, para que todos nós, Senhor, possamos ser santificados pelo Teu Espírito, constrangidos pelo Teu Espírito, Senhor. Se algum de nós, Senhor, andou perdendo oportunidades com os que estão de fora, que possam ter seu coração tocado e transformado agora, Senhor. Que cada vida aqui, Senhor, possa provar da Tua doce presença dentro de si, a ponto de sentir, Senhor, o perdão, sentir, Senhor, o Teu toque que transforma todas as coisas. Foi por causa de Cristo que nós nos apresentamos aqui, nesse lugar. E
Cristo nos amou, Cristo nos perdoou, Cristo nos deu um novo começo. E nós estamos aqui, Senhor, nesse novo começo. Pai, se existe alguém aqui, Senhor, que não tem entendido a respeito da sua missão, que possa, Senhor, ser tocado por Ti. Que possa agora, Senhor, provar do Teu toque sobre a sua vida. Que possa provar, Senhor, da presença doce do Teu Espírito Santo, Senhor, atingindo o seu coração e mudando, Senhor, tudo aquilo que existe dentro dele. Mas, Senhor, se existe alguém, Senhor, que precisa renovar a sua aliança contigo, que tem dado um testemunho ruim, Senhor, que tem fugido da Tua verdade, Deus, que o Senhor renove no seu coração o desejo agora de se apresentar diante de Ti. Ah, Deus, acima de tudo, Senhor, o que o homem pensa, que a Tua verdade sobre o que o Senhor tem visto em nossa vida seja aquilo que nos move. Nós não queremos, Senhor, julgar a nós mesmos ou sermos julgados pelos outros. Nós queremos que o Senhor olhe para nós e revele para nós o que o Senhor vê em nós. Por isso, Senhor, nós Te pedimos humildemente que o Senhor venha transformar o nosso viver, que o Senhor venha moldar o nosso caráter, Senhor, porque nós estamos aqui como Teu povo, como aqueles que anunciam as boas novas, e nós Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém.